Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez, neste lugar de bênção, nesse lugar de amor. Embora não estejamos fisicamente, mas certamente estamos conectados ao coração, na mesma fé, no mesmo propósito. Então, neste momento, suavemente, vamos fechar os nossos olhos. E vamos nos envolver no amor e na luz de Jesus. Aqui presente, a espiritualidade de luz é a nossa companhia. Então, vamos agradecer e saudar aos nossos mentores individuais. Amigo este que está sempre presente, que nos intui, que fala aos nossos corações. Nos ajuda, nos ampara. A toda a espiritualidade de luz. As freirinhas do campanário, sempre presente, sempre conosco. Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, a todos os mentores da casa, a toda essa espiritualidade de amor e de luz. Nós vamos agradecer e saudar. E agora, vamos assim em nossa tela mental, visualizar uma linda luz azul. Um azul brilhante, cintilante, o azul das pairagens da doce mãe Maria de Nazaré. Esta mãe com ternura, neste momento, nos acolhe, nos abraça suavemente, sempre falando aos nossos corações. Filho, nesta vida, tudo passa, isto também vai passar. Nos braços da Mãe Maria, nós somos levados até o Mestre Jesus, nosso divino Mestre, a quem nós agradecemos pelos seus ensinamentos de amor e de luz, pelo sacrifício que fez para estar entre nós. Nos braços desse Mestre que nos ensina a esperança e nos traz amor aos nossos corações, chegamos até Deus, o Pai maior, o Pai da vida. Somos gratos a Ti, Pai de infinita bondade e misericórdia, por tudo que somos, por tudo que temos. E rogamos a Ti que tenhamos, durante toda a nossa existência, a Sua bondade e a vontade de estar contigo. Fica conosco sempre, ó Deus. Neste momento, vamos orar a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos nos preparar para os tratamentos da casa. Nesse momento, vamos pedir para que todos os assistidos que fazem tratamento fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem com as equipes espirituais de tratamento da casa, que nesse momento se fazem presentes. Vamos pedir para que os assistidos de tratamento de P2 se liguem com essa equipe. Nesse momento, vamos sentindo a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna
Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes desse passe. Neste momento, vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido, em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo neste momento os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessário, com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos. E amarelo no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara e brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em uma cúpula protetora relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos para abrirem suas mentes e os corações para mais essa palestra. Hoje, a nossa irmã Rosângela, com o tema Dr. Bezerra de Menezes. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Olá, amigos, irmãos. É sempre muito bom estarmos aqui, mesmo que não seja em presença física, mas unindo as nossas energias, a nossa amorosidade, unidos pela fé do nosso Pai Maior. E hoje, como já foi anunciado, nós vamos falar sobre Bezerra de Menezes, que foi considerado o médico dos pobres. Por que médico dos pobres? Porque o que ele tinha não era dele. Ele ajudava a todos indistintamente, com a sua medicina, com o seu trabalho, ou com a sua amorosidade, com dinheiro, com alimento, com o que estivesse ao seu alcance. E no momento como nós estamos vivendo, onde a doença, a dor, o sofrimento está tão perto de nós, nada como nós nos aproximarmos de um espírito onde tem tantos exemplos para nos deixar. E eu queria começar essa palestra falando um pouquinho sobre um texto psicografado do espírito de Bezerra de Menezes, onde ele diz mais ou menos assim: estamos ansiosos pela vacinação,
para que nos imunize contra o vírus que atordou a humanidade. Mas não vos esqueceis da imunização espiritual que se alcança com a vivência dos princípios do Evangelho de Jesus. Então, olha que bacana, ele fala que nós estamos nos preocupando tanto com a vacina para o nosso corpo, mas que existe uma imunização que precede a imunização física, que é a imunização do nosso espírito. E aí ele fala mais, ele diz, quanto mais o homem se inferioriza através de atitudes e de comportamentos, mais ele se fragiliza, mais ele fragiliza o seu corpo. Quanto mais ele se espiritualiza, quer dizer, quanto mais ele eleva os seus pensamentos e suas atitudes, mais seu corpo se imuniza. O orgulho e o egoísmo criam um campo mórbidos favoráveis para a instalação da maioria das patologias que estão entre nós pelo nível de evolução que nós nos encontramos. E aí ele nos aconselha, enquanto isso, continuemos orientados a cuidarmos do corpo e da alma, atendendo às orientações da medicina da terra, mas, sobretudo, aos apelos da medicina do céu, através do uso diário dos remédios que são a oração, o amor, a humildade, o perdão e a caridade. E ele termina dizendo, a vacina do corpo, ela funciona, mas não se esqueça da vacina da alma. Bezerra de Menezes. Esse texto é para nos lembrarmos que nada do que estamos passando é ao acaso, nós sabemos disso. Existe um propósito maior. Muitos dizem, isso é uma coisa política. Existe política? Claro. Mas existe uma pandemia, existe um desequilíbrio no planeta, e isso tem uma razão. A razão de nós olharmos para dentro de nós e, como diz Bezerra, nos vacinarmos, nos melhorarmos espiritualmente. Isso sim vai fortalecer a nossa imunidade e fazer com que caminhemos subindo um passo a mais dessa evolução. Bezerra de Menezes está entre nós, nos auxiliando em todos os processos de tratamento, de cura. Ele escolheu ficar entre nós. E ele não teve uma vida fácil. Eu vou falar um pouco da vida para que nós tenhamos noção de como foi a vida dessa criatura, que assim como tantos outros, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, tiveram grandes dificuldades, mas eles têm uma coisa em comum, tiveram uma coisa em comum, a persistência, a determinação e o sentido de servir ao próximo, de servir acima de tudo a Deus, de ser um servo do Cristo, que veio com um propósito de trabalhar em função, em prol do nosso semelhante, que não esquecia os ensinamentos do Mestre Jesus por um instante da sua vida, independente da dor que estavam vivenciando, da dificuldade financeira. Bezerra de Menezes nasceu no Ceará, e ele foi criado, o pai e a mãe eram pessoas com uma índole muito boa. O pai dele era uma pessoa considerada tão honesta que ele tinha criação de gado, dono de certos bens materiais, de uma estabilidade financeira boa, mas ele tinha um sentimento de ajuda ao próximo, como Bezerra herdou, muito grande. E ele ajudava a todos indistintamente que buscavam a sua ajuda. Mas ele foi fazendo isso tão despretensiosamente, sem pensar em família e nada, que quando ele viu, ele estava tão endividado que os seus bens ele deveria entregar
para os credores. E a sua honestidade era tanto que assim ele foi fazer. Ele foi entregar os seus bens aos credores, que a sua dívida era muito grande. Mas como eles conheciam o pai de Bezerra de Menezes, eles não aceitaram, os credores não aceitaram. E disseram que para ele continuar cuidando das coisas. Mas o pai dele não aceitou, ele disse, não, isso não é justo, eu devo a vocês. E aí fizeram um acordo, e o pai de Dr. Bezerra de Menezes ficou administrando os seus próprios bens, mas recebendo simplesmente o dinheiro suficiente para viver. E os bens ele entregava aos credores, e assim pagando a sua dívida. Dr. Bezerra de Menezes era uma criança muito inteligente. Diz a literatura que ele foi colocado para estudar latim, e 2 anos depois do curso, ele já substituiu o professor quando esse não podia ir dar aula, tamanho domínio que ele teve da língua. E começou a manifestar desde a infância a vontade de ser médico. E quando ele ficou jovem, o pai já tinha perdido tudo financeiramente, então a família, os parentes fizeram uma vaquinha, né, para juntar dinheiro para que ele conseguisse pegar um navio e vir até o Rio de Janeiro, onde existia uma faculdade de medicina. E assim, Bezerra de Menezes fez. Conseguiu ainda entrar na faculdade, cursando medicina, mas sempre com grande dificuldade financeira, para pagar a escola, para pagar a hospedaria onde ele vivia. E uma das histórias interessantes de Dr. Bezerra é que ele não costumava se desesperar, mas teve uma fase que ele estava devendo a escola, devendo a hospedaria, não tinha dinheiro para comprar alimento, e naquele dia ele se desesperou. Não tinha como arrumar dinheiro. E ele clamou aos céus, ajoelhados, pedindo a Deus que desse um caminho a ele. Ficou fazendo oração, e logo bateram na porta da hospedaria onde ele se encontrava. Era um rapaz precisando de aulas particulares de matemática. Dr. Bezerra então olhou, e aquela matéria não era exatamente do domínio dele. Mas aí ele se lembrou das suas dívidas e falou, bom, vamos lá, né? Ele falou, tá bom, só que eu vou começar a dar as aulas para você amanhã. Porque ele pensou, em um dia, ele teria como estudar a matéria para ensinar para o rapaz. O rapaz então falou, ótimo, então amanhã eu volto aqui. Mas eu trouxe dinheiro da minha mesada, que meu pai me enviou, então eu já vou pagar adiantado 3 meses de aula. E era exatamente o que o Dr. Bezerra precisava para pagar suas dívidas atrasadas. Embora ele ficou um pouco constrangido com a sua situação, ele aceitou o dinheiro, pagou as suas dívidas, passou a noite estudando, se preparando para a aula que ele daria para o rapaz. Mas esse aluno nunca mais voltou para receber as tais aulas. E assim Bezerra continuou dando aulas particulares para pagar seus estudos. Quando ele se formou, ele não tinha dinheiro para pagar, para montar um consultório. Então ele ficou trabalhando junto com um amigo que tinha um consultório, numa salinha lá. E ele atendia também em casa, os amigos, os conhecidos. Claro que pelo perfil dele, ele não cobrava as pessoas que iam até a sua casa. O que aconteceu? Começou a juntar frequentemente o número de pacientes aumentando na sua casa, onde ele não cobrava nada. E no consultório haviam muito poucos pacientes. E Bezerra continuou passando por dificuldades financeiras. Até que um amigo foi nomeado cirurgião militar e o convidou para ser seu assistente. Bezerra passou então a ter uma atividade remunerada mensalmente, o que o ajudou muito, mas ele continuou no consultório e atendendo em casa. E o dinheiro que ele recebia, ele acabava dando para a paciente comprar remédio, comprar roupa, e às vezes ele dava o próprio dinheiro para que a pessoa comprasse o que estivesse precisando. Enfim, ele, embora tivesse o salário, ele dava para quem precisasse, para os pacientes que ele atendia, tudo aquilo que ele precisava.
E ele tinha uma fala sobre a medicina muito interessante, onde ele dizia que ser médico não pode ser um negociante da medicina. Segundo ele, o médico não poderia terminar uma refeição quando alguém pedisse seu auxílio. O médico não poderia saber se era longe ou perto, se era cedo ou tarde, se ele estava cansado ou não. A sua missão era auxiliar o outro através daquilo que ele tinha recebido como dom e como talento. E ele trabalhava exatamente assim, sem hora, nem dia, nem lugar para prestar seus atendimentos. Com 27 anos, ele resolveu se casar. Na época, ele trabalhava como médico e era jornalista, escrevia alguns artigos. Mas 5 anos depois de casado, a sua esposa teve uma doença muito séria e desencarnou, deixando Bezerra com 2 filhos, um com 1 ano e o outro com 3. E Bezerra, embora levasse um baque da vida, ele se recuperou, e uma coisa que o ajudou muito é que ele começou a ler diariamente trechos da Bíblia, frequentemente tentando entender todos aqueles ensinamentos. Daí, alguns anos, em 1869, Kardec morria, deixando as obras básicas. E, nesse momento, começou uma turbulência no espiritismo. A homeopatia começava a surgir. E Dr. Bezerra começou a se interessar, como médico, pela homeopatia. Principalmente quando ele percebeu que a homeopatia podia estar ligado à mediunidade, como havia alguns casos. E, nessa época, ele ganhou de presente o Livro dos Espíritos. Conta a literatura que ele ia fazer uma viagem de ônibus quando ele recebeu o livro. E que ele começou a ler e se impregnou tanto naquela leitura que ele não conseguia parar de ler. E quanto mais ele lia, mais ele se identificava, e a impressão que ele tinha é que ele sempre soubera de tudo aquilo. Ele até usou a frase, que ele era um espírita sem saber, ele era um espírita de nascença, porque tudo aquilo era a fala dele. E ele começou a se interessar pela mediunidade ligado à homeopatia, ou homeopatia ligado à mediunidade. E, para testar, ele pediu, então, através de um trabalho mediúnico, uma receita para o seu problema de estômago. E ele seguiu a receita homeopática e rapidamente ele se curou. Foi aí que ele começou a pedir, então, receitas para problemas psiquiátricos, que é o que ele mais se afinizava, porque ele tinha uma crença, ele acreditava piamente que os problemas psiquiátricos tinham um lado científico, biológico, mas que se tratava também de um problema obsessivo. Então, que os 2 tratamentos eram necessários. E ele começou buscar receitas através da mediunidade para tratar esses pacientes. Nessa época, ele casou-se pela 2ª vez e se envolveu com política. Ele foi eleito vereador, depois deputado federal. E claro que, como não poderia deixar de ser, ele começou a receber críticas como político, porque nunca ninguém agrada a todos. E nesse momento, ele começou a ter um papel muito importante no movimento espírita, porque na época o espiritismo tinha formado a primeira Sociedade Espírita do Rio de Janeiro, que era o primeiro núcleo que se formava efetivamente, oficial, do espiritismo. E Bezerra, então, fundou uma revista que era chamada O Reformador, que foi muito famosa. O que Bezerra fazia nessa revista? Ele publicava textos diários como se fosse uma escola
espiritual, né? Uma escola trazendo os dogmas, os preceitos da doutrina. O espiritismo nessa época sofria perseguições, sofria críticas, e quando perguntaram a Bezerra o que eles achavam, o que ele achava que deveria ser feito em relação a essas críticas, se deveria responder ou não, Bezerra respondia: não devemos seguir o caminho do ataque, não devemos combater o ódio com o ódio, mas o ódio com o amor. E assim, Bezerra seguia pautando sua vida. Em 1884 foi fundada a Federação Espírita Brasileira e convidaram Bezerra para ser presidente, mas ele não aceitou porque ele achava que ele não era competente para tal cargo e que ele podia trabalhar em outras coisas. Começou a escrever, então, uma série chamada Estudos Filosóficos do Espiritismo. Percebam que ele sempre prevalecia no estudo da doutrina e a prática como uma consequência, porque ele acreditava realmente que a fé sem obras não era nada. Só que não poderiam haver obras se não tivesse um embasamento doutrinário, se não tivesse o conhecimento da doutrina e do espiritismo. Em 1888, depois de 4 anos, ele perdeu 2 filhos, mas diz a literatura que ele ficou arrasado e se apegou mais ainda no trabalho para vencer essa dor. Novamente, ele foi candidato a presidente da Federação Espírita, e nessa época ele aceitou e assumiu o cargo, porque ele acreditava que havia necessidade de uma união desses espíritas que estavam tão dispersos, desfocados de uma coisa única. Então era necessário que se juntasse. E assim que ele assumiu, ele já promoveu os estudos do Livro dos Espíritos, que era coerente com o que ele acreditava, da necessidade do estudo da doutrina. Ele participava de um outro grupo, uma outra casa, trabalhando com a desobsessão. Então, vocês vejam que eu trouxe alguns detalhes para a gente perceber o quanto era vasto as suas atuações, o quanto não era fácil, o quanto muitas vezes ele assumia cargos que não era exatamente o que ele queria naquele momento, mas era o que precisavam, o que era importante, o que ele teria condições de fazer alguma coisa produtiva em prol do semelhante e da doutrina acima de tudo. E ele começou a perceber que não existiam escolas para médiuns, para pessoas que trabalhavam com a mediunidade. As pessoas simplesmente se diziam médiuns. Mas nós sabemos que a mediunidade, quando mal conduzida, ela é um perigo para aquele que pratica e para os outros, porque ela pode trazer mensagens de vários tipos, de vários espíritos. Então ele achava importante que existisse uma escola que trabalhasse esses médios, que desenvolvesse esses médios. E como ele percebeu que não existia, ele fundou uma escola de médios. Claro que muitos espíritas não aceitaram isso, porque eles diziam que os médios já tinham nascido médios e não precisavam de escola, o que Bezerra não concordava. A federação onde ele presidia, claro que ele era um excelente ser humano, um excelente espírita, mas um péssimo administrador. E a federação começou a ficar insustentável financeiramente, porque ele doava tudo o que recebia e não cobrava nada das pessoas. Então começou a ficar com recursos muito difícil. E o que ele fez? Ele convocava as pessoas, os outros espíritas, os conselheiros, as pessoas que
frequentavam o espiritismo, mas ninguém queria participar disso, porque as pessoas estavam dando um enfoque para outra coisa. Eles queriam presenciar fenômenos mediúnicos e não ficar formando escola, estudando o livro dos espíritos. E isso chateava muito Bezerra. E ele chegou aí na casa de cada um, pedir auxílio para que ajudasse a federação. Em 1889 foi instaurada a República no Brasil. E denúncias começaram a vir, e as casas espíritas foram muito criticadas e muitas foram fechadas. Os fenômenos mediúnicos continuavam aflorando. E Bezerra, muito chateado com tudo isso, ele não deixou de escrever artigos doutrinários para o jornal que desde muito antes ele escrevia, porque ele julgava que isso era muito importante. Ele continuou publicando no Jornal Reformador, que era o mais lido e o de maior circulação na época. Novamente a federação precisava de Dr. Bezerra no comando, porque precisava fortalecer essa unificação. Só que dessa vez Bezerra já estava cansado e doente, e ele não aceitou o convite para ser novamente presidente da federação. Mas diante de tanta insistência e pensando na sua missão, ele prometeu pensar. E quando ele foi no grupo mediúnico que ele trabalhava às sextas-feiras, ele orou muito. E nesse trabalho, eles recebiam mensagens psicografadas. E ele pediu muito à espiritualidade que orientasse o que ele deveria fazer. E ele recebeu uma psicografia, uma mensagem do espírito de Agostinho, de Santo Agostinho, que trouxe uma mensagem particular para ele, dizendo que só ele era importante para a conciliação e para unir a família espírita naquele momento, que ele aceitasse esse cargo, porque em momento algum ele seria desamparado, que ao contrário, ele o ajudaria a todo instante para que ele cumprisse essa missão. E mais uma vez, Bezerra assumiu para conseguir trabalhar e unir, fortalecendo o espiritismo. Mas ele já se encontrava um pouco abatido e cansado. Nesse momento, foi uma fase da vida dele que ele já não tinha mais nada financeiramente. Ele estava com a segunda esposa, onde ele teve 7 filhos, e eles passavam muitas dificuldades, porque Dr. Bezerra não ficava com nada. Diz a esposa dele que às vezes ele ia no consultório, recebia as consultas, e até chegar em casa ele já chegava sem nenhuma moeda, porque pelo caminho ele já tinha distribuído tudo. E chegou num ponto que a mulher dele foi inclusive conversar com um amigo dele, que eles estavam passando fome em casa, porque ele não aceitava nada de ninguém. Foi quando esse amigo dele fez um trato com ele, que ele ficaria lá no consultório recebendo de quem quisesse pagar. E Dr. Bezerra aceitou para levar o dinheiro para a família. Dr. Bezerra aceitou essa condição, mas impôs que ele não tocasse nesse dinheiro, porque para ele era muito dolorido cobrar de algo que ele dava com tanto amor. Ele não achava justo nem digno fazer isso. Mas foi aceito, e assim esse amigo fazia. Recebia o dinheiro e levava para a esposa para que eles não passassem fome. Em 1900, Dr. Bezerra sofreu um derrame, ficou prostrado numa cama sem fala e sem conseguir se movimentar. A única coisa que ele movimentava eram os olhos. E diz a literatura que ele falava com os olhos de uma maneira tão intensa, demonstrando
tanta amorosidade com o seu olhar, que as pessoas que vinham ali se consultar, elas continuaram vindo. Dr. Bezerra ficou prostrado na cama por 3 meses. E nesses 3 meses se formaram verdadeiras filas de pessoas dia e noite. Do lado da sua cama foi colocada uma cadeira. E as pessoas que ali passavam, sentavam. E o mais interessante é que essas pessoas não falavam nada, não pediam nada. Simplesmente ficavam olhando para os seus olhos. Mas o conforto e a amorosidade que esses olhos emanavam era tão grande que esses assistidos saíam dali, esses visitantes saíam dali confortados e fortalecidos dentro da sua fé. E como todos sabiam, desse lado de Dr. Bezerra, que não cobrava nada, alguns deixavam dinheiro debaixo do travesseiro, sem que ele percebesse. Só percebiam quando eu ia arrumar a cama dele e percebiam que tinham dinheiro debaixo do travesseiro. E durante os 3 meses de prostração, Bezerra ficou dia e noite recebendo a todos, emanando aquela amorosidade, aquele carinho por cada um que ali passava, pedindo à Virgem Maria, que ele sempre intercedia, que não abandonasse nenhuma daquelas criaturas, porque todas elas estavam precisando muito de auxílio. Imagine, né? Uma criatura numa condição daquela, passando por dores, por sofrimento, e ainda tendo a bondade, a resignação de pedir pelo próximo. Desculpa. Por aquele que vinha ali visitá-los. E assim, depois de 3 meses, Dr. Bezerra desencarnou. Tem uma coisa interessante na biografia dele, já para a gente encaminhando para o encerramento, que 50 anos depois do seu desencarne, havia uma verdadeira festa. Obrigada, amor. Obrigada. Houve uma verdadeira festa na espiritualidade, como aqui na Terra, para comemorar os 50 anos de desencarne do Dr. Bezerra. E nesse momento, envolto com muita luz, estava ali o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, junto com outros, quando veio uma luz de repente, era Celina, mensageira de Nossa Senhora. E Celina chegou anunciando que Maria havia mandado um recado a ele, que Dr. Bezerra já podia ir para outras paragens mais evoluídas, para outras galáxias, onde ele teria um outro trabalho, numa orbe mais superior. Isso era um grande privilégio. Dr. Bezerra de Menezes se ajoelhou diante de Celina e chorando, se derramando em lágrimas, disse: olha, eu agradeço imensamente, mas por favor me deixe ficar mais com os meus irmãos da terra, porque eu queria continuar ajudando cada um deles. Celina então disse: eu não posso resolver isso, eu vou levar seu pedido. E foi ter com Maria. Até que ela volta logo após e diz: Maria diz que enquanto você quiser, você tem autorização para ficar aqui na Terra, junto com seus irmãos, no trabalho ao próximo. Dr. Bezerra, com o coração transbordando de alegria, ficou entre nós. Ele está entre cada um de nós, trabalhando pela nossa saúde, trabalhando pelo nosso bem-estar, auxiliando, nos fortalecendo, como o médico dos pobres, como o médico de todos nós. Existem muitos casos, que a gente podia ficar aqui a tarde toda contando. A biografia de Dr. Bezerra é linda. Eu só queria que a gente refletisse um pouquinho a vida difícil que ele teve, a dificuldade, a falta de compreensão que muitas vezes ele tinha, mas a persistência, a fé, a determinação,
o reconhecimento do seu trabalho, da sua missão aqui na Terra. O que esse Espírito de luz fez e faz até hoje por nós. Que nós nos lembremos de rogar a Ele o seu auxílio e Ele intercederá junto a Maria por cada um de nós. Tem algumas historinhas, eu vou contar assim. Tem uma que é muito conhecida, muito rapidamente, quando a mãe com um filho doente apareceu no seu consultório, ele não tinha dinheiro, ela não tinha dinheiro, e ele atendeu e olhou e deu uma receita e falou para comprar o remédio para a criança, e ela disse, eu não tenho dinheiro. Ele colocou a mão no bolso, no colete, nada, não tinha nenhuma moeda, ele já tinha dado tudo. Ele olhou na escrivaninha, tinha alguns livros, o que ela ia fazer com o livro? E aí no que ele estendeu a mão, ele viu o anel, com a sua esmeralda verde, seu anel de formatura. Ele não hesitou, tirou o anel e disse, olha, vende isso, compra remédio, alimentos e tudo mais que você precisar. Tem uma outra historinha interessante, que era uma criança que morava numa fazenda e ela foi mordida por um escorpião. E a criança urrava de dor. A criança tinha 5 anos. Quando foram pensar onde levar, o médico diz, olha, só num hospital lá na outra cidade. Só que não tem ônibus nem trem que vá até lá. E se você for de carroça, vão demorar 11 horas. A criança não aguentaria. O pai e a mãe pegaram um copo de água e começaram a orar, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, pai e mãe, oraram por 3 horas seguidas, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes e a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que intercedesse e que permitisse que o Dr. Bezerra de Menezes curaram o filho dele. Diz a literatura que a água começou a borbulhar no copo. E logo de manhã, o menino acordou pedindo comida, que estava com fome e sede, e dizendo que durante a noite tinha aparecido um senhor de barbas brancas e tinha dado um remédio para ele. Então, os exemplos de cura de Dr. Bezerra de Menezes são muitos. O exemplo de amorosidade é infinito. Que nós nos lembremos desse momento de dor. Dr. Bezerra de Menezes, na sua biografia, tinha momentos de desânimo, tinha momentos de desalento, mas ele se apegava na sua fé, na sua crença, na luz do nosso Pai maior, na crença de cumprimento da sua missão, na determinação de tudo aquilo que você se propôs a fazer. Nós estamos num momento difícil, sairemos disso, com certeza, já estamos na reta final. Vamos ter um pouquinho de paciência, vamos lembrar do texto do início, onde o Dr. Bezerra nos aconselha a começarmos pela nossa vacinação espiritual, que nós nos tornemos melhores a cada dia, clamando, agradecendo e, por que não, pedindo força e cura para esses espíritos tão abnegados que nos amam incondicionalmente. Que Jesus esteja com todos vocês. Então, meus irmãos, sobre esse tema, no momento tão propício que nós estamos vivenciando. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos e nos ligar à equipe médicas, enfermeiros do espaço, sobre o comando do nosso médico e querido Dr. Bezerra de Menezes. E vamos vibrar intensamente. Porque a vacina da alma, cada um de nós tem que obter individualmente. Mas também contamos com as vibrações de cada um. Então vamos vibrar intensamente. Vibrando pelo nosso planeta, pela nossa pátria. E vamos pedir para a doce Mãe Maria de Nazaré nos envolver no seu manto, que nos protege e nos ajuda. Que o lenitivo e o bálsamo chegue a cada um dos necessitados. Vamos vibrando intensamente para o nosso planeta,
que através de Jesus, nosso governante maior, possa auxiliar e ajudar a todos que necessitam. E que a paz e o amor e a saúde, a cura estejam presentes. Nos braços de Jesus, nós vamos chegando até Deus, agradecendo ao Pai Maior por este momento, por esta reencarnação, pelo privilégio de estarmos aqui. Rogamos a Ti, ó Deus, que possamos Te servir em amor, em gratidão e louvor. Nós agradecemos com oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos.